Eu sou a Érica. E eu sou o Fernando. E nós somos os parceiros por aí. Hoje a gente veio aqui fazer um vídeo num formato um pouco diferente para vocês. A gente não tá passeando em nenhum lugar, mas a gente veio para contar as nossas impressões do navio. Então, depois de postar todos os vídeos do navio, todas as paradas, o que a gente comeu lá, o tour e tudo mais, agora a gente vai falar para vocês quais foram as nossas impressões, a nossa opinião pessoal, certo? Exatamente. E aí, pra deixar esse vídeo organizado, a gente montou meio que um roteiro. E nesse vídeo a gente vai falar... Vamos lá. Do que a gente vai falar nesse vídeo? Do que a gente vai falar? A gente vai ter que olhar a colinha. Tá aqui, ó, a colinha. Então a gente vai falar de quais os documentos a gente precisa para embarcar. Se precisa, como que funciona nas paradas, se precisa apresentar alguma documentação. Quais foram os países que a gente parou. Vamos lá, o que mais? Quais foram os passeios que fizemos, o que acontece no 7º dia, porque a gente fez um cruzeiro de 14 dias, né? E aí no 7º dia acontece alguma coisa que a gente vai contar pra vocês, então tem que ficar até o final pra poder saber o que acontece, beleza? Quais foram as nossas impressões pessoais, então o que a gente achou, o que é bom, o que não é bom, o que é ruim, o que vale a pena, a gente vai contar pra vocês também. E as nossas impressões do roteiro, o que a gente achou das paradas, se devia chegar mais cedo, mais tarde, ficar mais tempo, menos tempo, a gente vai contar pra vocês também. Como que é viajar de navio, né? Se é bom, se passa mal, vamos contar também. E como são as festas que tem lá dentro do navio. Então, qual é a programação, se todo mundo participa, não participa. A gente vai contar tudo isso pra vocês. A gente vai deixar aqui na cara do Fernando, em algum lugar, a listinha com os tópicos. E aí a gente vai contando tudo pra vocês. E por último, mas não menos importante, o valor, né? E o valor, quanto exatamente. Foi que nós pagamos porque, por 14 né, dias. todo mundo quer saber quanto que custa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar pra vocês é qual foi o navio que a gente fez. A gente foi viajar no navio MSC Seashore. Essa viagem ela foi reprogramada de 2020 para 2022, porque vocês já sabem o motivo, né? Todo mundo teve que reprogramar tudo pelo mesmo motivo. Então a gente acabou que caiu no navio MSC Seashore. Originalmente não era esse, mas virou. Fechamos tudo no Brasil, em uma agência da Latam, e aí a gente vai contar para vocês no final o preço. E agora a gente vai falar dos tópicos. Vamos lá. O Fernando vai começar. Documentos para embarque. Tá, como a gente fez um cruzeiro saindo do porto de Miami, nos Estados Unidos, a gente teve que, primeiro de tudo, ter o passaporte válido e ter um visto dos Estados Unidos. Primeiro, para entrar nos Estados Unidos. E aí, para o navio, para embarcar no navio, nós precisamos também apresentar o nosso comprovante de vacinação, né? Daquilo lá que você Daquilo lá que todo mundo sabe. E também um teste negativo feito nas últimas 48 horas. Também daquela gripe que todo mundo sabe qual é. Exato. Então é isso. De documento que a gente precisou: passaporte, visto dos Estados Unidos, porque o navio saiu de Miami, e olha só. Um teste negativo nas últimas 48 horas. Que a gente fez em Orlando, porque a gente estava em Orlando antes de embarcar em Miami, né? Então a gente acabou fazendo em Orlando. A gente vai deixar o nome da clínica que a gente fez aqui embaixo, para que, se vocês tiverem que apresentar e também estiverem na mesma situação que a gente, vocês possam fazer o teste assim como a gente fez. Tá, segundo tópico, documentos nas paradas. O que a gente precisou quando a gente decidiu sair do navio nas paradas para poder passear nos países ou nas ilhas que a gente parou? Nada. Não é verdade. Na verdade, assim, né? Ninguém pede para apresentar passaporte, ninguém pede para apresentar visto. A gente não precisa apresentar visto para nenhum dos países que o navio parou, né? Exato, isso é verdade. O que a gente precisou sair do navio é sempre o cartãozinho do quarto. Então, cada pessoa que tá no quarto tem um. E toda vez que você entra e sai do navio, você precisa apresentar a sua carteirinha. E nós optamos por sempre andar com o nosso passaporte, porque é o nosso documento de identificação. Exato. Então a gente tem que andar com o passaporte. Mas ninguém vai te pedir, né? A não ser que você tenha algum tipo de problema na rua, né? Se você tiver alguma questão aí emergencial na rua, você precisa de um documento de identificação seu. E o documento internacional de identificação é o passaporte. Exatamente. Então recomenda-se andar com o passaporte e com cartão de embarque. E como é um navio, né? E um passeio. Exatamente. Como uma sugestão, como é um navio e você vai parar em muitas praias, muitas ilhas, você vai ter contato com água,
é recomendável que você compre aqueles saquinhos de colocar o celular dentro, ou pelo menos um saquinho plástico, aqueles de comida, serve, né? Pra colocar o passaporte. Pra proteger seu passaporte, porque eventualmente vai molhar. Então, se ele tiver num saquinho, ele tá protegido, você não vai ter problema e não vai perder seu documento, porque é o documento mais importante que a gente tem quando a gente tá fora do país. Exato. Próximo tópico, para não ter enrolação: países que paramos. Você lembra do roteiro do nosso cruzeiro? Olha, eu não vou lembrar na ordem, eu acho, por isso a importância da colinha. Beleza. Mas vamos lá. Primeiro a gente saiu de Miami, então, Estados Unidos. Depois fomos para San Juan, em Porto Rico. E aí de San Juan, em Porto Rico, a gente parou em Charlotte Amalie, que é em St. Thomas. E pertence aos Estados Unidos, né? Exato. Depois de Charlotte Amalie, a gente parou em Puerto Plata, na República Dominicana. E depois da República Dominicana, a gente foi para Bahamas, que é na própria ilha da MSC. Tá? Esse é um passeio, essa é uma parada que todos os navios das companhias fazem, que é nas suas próprias ilhas. Normalmente eles têm, né? Uma vez a gente fez um cruzeiro em 2017 com outra companhia, eles também tinham a sua própria ilha. É comum, né? As companhias marítimas têm a sua própria ilha. Aí esse seria o sexto dia, o sétimo dia a gente voltando para Miami. Como o nosso navio é de 14 dias, a gente continuou no navio. Então a gente voltou para Miami e aí de Miami a gente foi para Jamaica, em Ocho Rios. Exato. E de Ocho Rios a gente passou em Georgetown, nas Ilhas Caimã, famosas Ilhas Caimã. E depois das Ilhas Caimã a gente foi para outro destino super badalado que é Cozumel, no México. Esse tem bastante história. Esse segundo trecho, né, foi assim, bem especial. Aí, depois de Cozumel, a gente fez mais uma parada, que é como se fosse um segundo cruzeiro, na verdade, né? Então a gente parou de novo na ilha da Ocean Cay, na ilha da MSC, nas Bahamas. E, pra finalizar, depois da ilha da MSC, a gente voltou pra Miami. Tá? Então, foi esse o nosso roteiro de 14 dias, né? A gente conheceu 7 ou 8 países, não é? Isso, é porque algumas das ilhas, né, elas pertencem aos Estados Unidos. 7. Então, a ilha também da... Ai, meu Deus, quais são as que faz parte, né, dos Estados Unidos? É Porto Rico e Charlotte Amalie, certo? São essas duas. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza também, mas é mais ou menos isso. E aí, agora, próximo item da listinha. Próximo tópico, passeios que fizemos. A gente não vai se aprofundar nos passeios que nós fizemos, porque tem no vídeo canal de todas as paradas que a gente fez no navio no canal. A gente vai deixar o card aqui da playlist que a gente fez da viagem de navio, que aí vocês podem assistir tudo lá na sequência certinho. Vai ser show de bola. Mas assim, só para vocês terem uma ideia do que a gente conseguiu fazer nessa viagem de navio, a gente nadou com as arraias, a gente nadou com golfinhos, a gente nadou com peixe-boi. Fez snorkel, parou em praias assim paradisíacas, praias de água transparente, né? Praias que você vê no filme, parece Lagoa Azul, né? E aí que vem uma dica bem legal. Sempre desça do navio, né? A gente sabe que tem gente que não desce, mas se você puder, desça. E se você tiver com o budget aí limitado, a gente recomenda escolher 2 passeios que são imperdíveis. Pelo menos pra gente foi imperdível, Se fizer o mesmo cruzeiro que a gente. Se fizer o mesmo cruzeiro que a gente, parar nos mesmos lugares, esses 2 passeios pra gente foram, assim, muito, muito legais mesmo. Uma recordação que a gente vai levar aí pra vida toda. Então foi o nado com as arraias, que a gente fez nas Ilhas Caimã, né, na Gran Caimã. Foi espetacular, a água é muito, muito transparente, é uma experiência muito legal. E o passeio, ele inclui mais de uma parada, né? Então ele inclui o nado com as arraias, a parada pro snorkel e ainda ele te deixa na 7 Mile Beach, que é uma praia bem famosa e muito bonita que tem na Gran Caimã. Então essa é uma recomendação que vale de verdade a pena. Se você tiver que escolher um passeio só para usar o seu dinheiro nesse cruzeiro, escolha esse, porque foi um dos mais bonitos que a gente fez. Foi bem diferente, né? Nadar com golfinhos também foi legal, mas... No México, né? Mas era num lugar fechado, né? Os golfinhos estavam fechados. Nas arraias, não. A gente foi num alto mar e nadou com as arraias, elas estavam livres, no seu né? habitat natural ali, então foi mais legal. Mas, além disso, também teve cachoeiras lá na cachoeira na Jamaica. Trilhas super Teve conhecer a Porto Rico, né? A gente não foi em praia em Porto Rico, porque o cruzeiro chegou na parte da tarde.
tarde, então já não dava mais para conhecer muito. Mas a gente conheceu a cidade à noite, que também é legal, tem bastante restaurante, tem bastante barzinho. Vale, Cada parada vale. Tem o seu ponto alto, né, das paradas. Então a gente recomenda descer em todas elas e ficar o máximo de tempo possível fora do navio quando for possível, né? Porque você vai ter outras experiências que no navio você não consegue. Enfim, próximo que a gente já tem vídeo de todos esses passeios aqui no canal, então deixa aí pro pessoal assistir a playlist, né? Vou deixar a playlist. Vamos lá, o próximo tópico. O que acontece no 7º dia? Quando você decide fazer um cruzeiro que é mais do que o normal, que é de 5 ou 7 dias. A gente não sabe se todas as companhias são assim, mas com a MSC foi assim. E, gente, é uma loucura. Você acha que vai ficar ali dentro do navio esperando quietinho, mas não é bem assim. No 7º dia, o navio ele volta para Miami. E detalhe, né, por conta aí do que a gente tá vivendo, daquela gripe que vocês já sabem qual é, se você vai fazer o cruzeiro de 14 dias, o que acontece? Antes do 7º dia, eles te chamam para ir lá no navio ser testado novamente para ver se você tá negativo e se você pode permanecer dentro do cruzeiro. Exato. Então, graças a Deus, testamos negativo, pudemos permanecer no cruzeiro. E aí, no 7º dia... detalhe, esse teste ele não tem custo, tá? A MSC faz e não te cobra nada. Então, no 7º dia, quem vai descer para ir embora, desce e tchau, vai para sua casa. E quem vai fazer os outros 7 dias para completar os 14, também desce. Exato. Você tem que sair do seu quarto, tem horário certo, você não pode ficar circulando no navio. Detalhe que toda vez que o navio para, enquanto não é autorizado a atracação, você não pode ficar circulando nas áreas externas do navio também. Então a gente teve que ficar do lado de dentro do navio, esperar o nosso horário. Quando chamaram o nosso horário, a gente saiu, deu uma volta no porto e entrou de novo no navio. Exatamente. Eles fazem todo o procedimento de desembarque e embarque novamente. A diferença é que você não precisa despachar suas malas, né? Nem apresentar documentação, nem nada. Só o cartãozinho do seu quarto. Então, e já vem escrito, né? Cruzeiro de 14 dias. Então, no nosso tava lá que eram 14 dias, eles só olham isso no seu cartãozinho que entra no quarto, é a sua chave, e aí você já entra. Mas tem que sair, tem que dar a volta e tem que entrar de novo pela porta de entrada. Exatamente. E eles vão separando as pessoas, né? As pessoas dos quartos, do andar 15, do andar 6. Vai pro teatro. Aí as pessoas de tal andar vai para outro lugar. E eles vão organizando todo mundo. E é um tempo perdido, né? É um tempo que você que vai ficar lá dentro poderia já ficar na piscina, aproveitar o navio um pouco mais vazio. Mas não, a gente achou que ia poder aproveitar e até poder gravar com o navio mais vazio. Nada feito. Tem que sair e tem que entrar de novo. Mas assim, demorou 2 horas, 2 horas e meia. Não é nada muito não foi nada bicho de 7 cabeças, exagerado, né? Exato. Mas aí a gente embarca antes do horário de quem vai entrar pela primeira vez no cruzeiro tá embarcando. Então a gente sai, entra e depois começa o embarque normal. Exatamente. Né? E agora vamos pro próximo tópico, sem enrolação. Impressões do navio. O que você achou? Vale a pena? Vale a pena, claro que vale a pena. Pra mim, o principal ponto de valer a pena viajar de navio é que você pode conhecer vários lugares diferentes numa tacada só. Se a gente fosse viajar pro México, pra Jamaica, Ilhas Caimã, Porto Rico, cada um desses lugares, a gente teria que pagar passagem aérea, a gente teria que pagar hospedagem, e como navio você não precisa gastar com isso. Então você tem aquela amostrinha grátis ali do lugar, porque você também não vai conhecer o México inteiro. São horas, né? Que não espere que você vai chegar lá em Cozumel e você vai conhecer Cozumel de cabo a rabo. Não vai acontecer. Mas te dá aquele gostinho de saber ali se vale a pena ou não depois você investir em uma viagem para Cozumel, para Jamaica, enfim. Então eu acho que vale muito a pena porque é aquele pacotão de várias viagens em uma só. Tem comida, né? Que você também não vai gastar com restaurante se você não quiser, a não ser nas paradas. E também tem as atrações, né? Exatamente. Comida quase 24 horas por dia tem comida no navio. Esse é um ponto muito alto de valer a pena. E assim, se você fizer a conta, se você vier para os Estados Unidos e quiser ficar em Miami 7 dias... Você vai pagar mais caro do que você paga no cruzeiro. Provavelmente quase o dobro do que você gasta ficando no navio. Então é uma dica que a gente dá para todo mundo, né? Que a gente conhece e fala, se você for para os Estados Unidos,
é mais barato você ficar dentro do navio viajando pelas ilhas do Caribe do que ficar em Miami, por exemplo. E tem opções menores, né? De 4 dias, 5 dias. Se você vai pela primeira vez, não sabe se vai ser legal pra você ou não. Então você pode fazer um menor. A gente já tinha feito um menor em 2017, 2018 e a gente gostou bastante. E aí por isso a gente escolheu fazer um maior agora. Mas eu confesso que pra mim, Érica, os dias dentro do cruzeiro sem parada são mais difíceis. Apesar de ter muita atração. Vamos falar dos pontos positivos agora dentro do navio, né? O navio que a gente ficou tinha muita piscina, a gente contou mais de 5, 6 piscinas diferentes. Tinha áreas de lazer, né? Tinha quadras de poliesportiva, né? Quadra de basquete, vôlei, essas coisas. As piscinas com toboágua, né? Tudo Tobogã. Podendo utilizar à vontade. Tinha também área para isso pagando extra se você quisesse, mas salão de beleza, spa, academia podia usar sem custo adicional, teatro, show todas as noites, né? Todo dia. Shows, e outras coisas que tem também é aquelas recreações, né? Então, competição para ver quem que encontra as coisas escondidas na piscina. Torneio de ping-pong, recreação para criança, criança. de basquete. Então, tinha, como que se diz? Para as crianças fazerem coisas manuais, como se fosse artesanato, né? Mas não é artesanato o nome certinho. Mas pra se vestir de pirata, fazer a roupinha de pirata e de noite brincar de pirata. Então, sempre tem alguma atração. Mas pra mim, é um pouco difícil porque eu tenho bicho carpinteiro, eu quero sair, eu quero andar, eu quero descer, eu quero ver outro lugar. Então, isso é pra mim, Érica. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena você ficar 1, 2 diazinhos ali navegando pra depois passar um dia gostoso num lugar diferente. Exatamente. Né? E assim, ponto alto do navio que a gente estava, né, além das piscinas e tudo mais que a gente falou, tinha uma escada de Swarovski, 6 escadas de Swarovski, né, que era um ponto instagramável do navio. Muita gente tirando foto nas noites das festas, né, que a gente já vai falar daqui a pouco sobre elas. Vários restaurantes temáticos dentro do navio e tripulação, assim, excelente. Não tem Isso a gente não tem o que falar. Todas as pessoas que a gente conversou, tem bastante brasileiro também trabalhando, né, no navio, e a gente nem precisa falar dos brasileiros porque a gente tende a se dar bem com os brasileiros logo de cara. Mas a galera de outros países também, muito gente boa, todos muito agradáveis, né? A gente achou assim que o atendimento da tripulação, das pessoas em si, estava excepcional. O MSC tá de parabéns em relação à galera que trabalha com eles. A gente até brincou aqui, né? A gente falou que a gente foi muito melhor recebido e melhor atendido dentro do navio do que na Disney, por exemplo. Dessa vez foi. Então, o atendimento, o alto astral, né? Exato. No navio, assim, foi... Pra quem já foi pra Disney, dá pra dizer que é padrão Disney. Tá acima do padrão da Disney, não é? É muito engraçado. E assim, um ponto negativo que a gente teve desse navio é que a gente foi taxado 2 vezes, porque a gente fez... É como se a gente tivesse feito dois cruzeiros, separados, 7 né? dias, Mesmo depois sendo mais 7. uma coisa só. Mas a cada 7 dias eles quiseram cobrar da gente, não cobraram. Cobraram, né? Primeiro cobraram. Cobraram, mas a gente reclamou e eles devolveram. $100. Mais ou menos $100. Não é por pessoa, né? Por pessoa. Então eles cobraram essa taxa. Chega uma cartinha no seu quarto falando, olha, você foi cobrado de tanto por serviço. Serviço de hotelaria, sabe? E a gente falou, mas como assim, né? Se a gente já fechou. Aí a gente tem que ir lá no atendimento ao cliente e falar, olha, não concordo, fui taxado, não é isso. E aí eles reembolsam. Demora aí de uns 2 dias. 2 dias, Não foi no último dia que eles cobraram, a gente foi no segundo ou terceiro dia que eles cobraram. E aí no segundo trecho, passados 2 dias mais ou menos do cruzeiro, chegou a cartinha de novo. Eu falei, galera, tá de brincadeira, né? A gente foi lá, reclamou de novo. E aí nesse segundo trecho tava forrado de brasileiro no navio. Tinha muito brasileiro. Mas foi um show de horror, porque todos os brasileiros foram lá reclamar e pediu $100 de volta. Porque, todo mundo pegou de volta. $100 por pessoa é muito dinheiro, né? Vamos combinar depois a gente descobriu que realmente existe essa cláusula no contrato da MSC, quando a gente fecha o navio, que eles podem cobrar da gente $100. Eu não sei se são $100, mas algo próximo de $100 de taxa de hotelaria. E aí é comum aqui nos Estados Unidos, parece que só nós brasileiros que não concordamos com essa taxa. Parece que ninguém mais reclamou, só a gente. Só os brasileiros estavam reclamando, mas enfim. Mas eles devolvem, reclamem que eles devolvem, né? Exatamente. Mas é isso, né? O navio, excelente, a gente não tem o que falar Foi da só MSC. esse porque no problema... e teve a confusão também do horário da refeição.
Tem o restaurante que a gente pode comer à vontade, que fica lá aberto o tempo inteiro. E aí tem também um restaurante que é pro horário do jantar, que também é livre, você não precisa pagar nada adicional por isso. Na primeira semana, o nosso cartãozinho tava como horário livre para janta. Então, desde a hora que o restaurante está aberto até a hora que ele fecha, a gente podia ir lá e jantar. A partir da segunda semana, essa regra mudou, porque o navio ficou muito mais cheio e ninguém avisou a gente. Quer dizer, disseram que tentaram ligar no nosso quarto, mas gente, se você tá viajando de navio, o último lugar que você vai ficar é dentro do seu quarto, né? Porque é uma cabine, é fechada, não tem nada pra fazer, você vai ficar fazendo o que lá dentro? E aí eles disseram que tentaram ligar, a gente não viu ligação nenhuma, e que era pra gente agendar o nosso horário de jantar. Não agendamos porque não vimos a ligação e chegamos lá como nos últimos 7 dias para poder fazer nossa refeição e pararam a gente lá na porta e falaram, então, mas vocês não podem, o horário de vocês jantar é 5 da tarde. 5 não, né? 6. E aí a gente falou, poxa, mas né, não era assim, por que ninguém avisou? Teve um desconforto, né? Foi uma situação meio chata. Mas que se resolveu rapidinho. Eles depois arrumaram o horário, né? Falaram que a gente poderia continuar como livre, porque o nosso cruzeiro já era o anterior, dos outros dias anteriores. E aí se resolveu. Mas é algo que pode acontecer com vocês também, se vocês forem fazer esse mesmo cruzeiro, né? A gente torce para que não aconteça. Exatamente. E um outro ponto que a gente pode destacar é que se você for fazer um cruzeiro igual a gente, que é de 14 dias, que é como se fossem 2 cruzeiros diferentes, vão se repetir os shows de teatro, vão se repetir os cardápios, né? Então... Isso a gente achou ruim, né? Porque a gente assistiu todos os shows nos primeiros 7 dias, e aí a gente ficou esperando que nos próximos 7 tivessem atrações diferentes. Não teve, gente, foi tudo igual. E aí a gente meio que ficou, poxa, mas se eles vendem 14 dias, por que não fazer programações de 14 a 14, né? Que aí não fica repetindo. Mas também a gente entende que não deve ser fácil, né? Teve até um dia que tava tendo apresentação no navio, o navio tava balançando bastante. Eles falaram, olha, né, entendam aí que os nossos artistas têm dificuldade, né? Porque pensa, o cara é malabarista, tá se equilibrando, e o navio fazendo assim. Então, até pra gente, né, quando tá balançando muito, a gente anda meio de lado. Anda meio, já parecendo assim, que tá assim, meio bêbado. Mas é excelente, né? Excelente. Os shows, assim, também são outro nível, né? Não são shows Só um simples. parênteses, gente, desculpa a cara fechada assim, ó. E a gente tá fazendo assim toda hora. É porque tá pegando um sol aqui, sei lá, deve estar uns 30 graus nesse Orlando. É um sol pra cada um. Então, é por isso, tá? E agora, reta final aqui, impressões gerais do nosso roteiro, dos nossos 14 dias de navio. Maravilhoso. Faria de novo. Não temos o que reclamar. A única coisa que a gente acha ruim, né? É que é pouco tempo em cada parada, gente. Dá vontade de ficar mais. Você tem que sair correndo dos passeios pra voltar pro navio. Tem parada que a gente ficou... Teve país que a gente parou 5 horas. 5, 6 horas. Então é muito rápido. Você tem que descer do navio na primeira hora possível. E é outra dica importante. O navio, ele dá uma programação pra você, né? Todo dia no seu quarto tem lá um papelzinho com a programação. Que hora que ele vai atracar no porto e que hora que ele vai sair do porto. E ele sempre chega antes, né? Pelo menos o nosso motorista do navio, ele tava ligeirinho lá. Então ele sempre acabava chegando pelo menos uns 40 minutos antes. Depois que a gente sacou isso, a gente começou a levantar mais cedo, tomar café mais cedo pra já ficar pronto. Abriu a porta, a gente era os primeiros a sair. Rua, já pra não perder tempo em nenhum passeio, né? Exatamente. E os passeios, né, além de serem curtos, né, as paradas serem curtas, normalmente você paga o preço turístico, né? É meio caro. Porque não dá tempo de você, e a gente falou isso na maioria dos vídeos que a gente mostra as paradas, não dá tempo de você sair do porto, explorar a cidade procurando a melhor alternativa, melhor preço, melhor passeio. Você sai do porto, já tem uma galera vendendo passeio. E não dá tempo de procurar, você acaba pagando um pouco mais caro pela comodidade e pela pressa que você tem de escolher ali o que você vai fazer naquelas poucas horas, né? Tem que fechar no porto, não dá. E porto, todo mundo sabe que pega turista, é turístico, né? É caro. Então não tem o que falar. Próximo tópico, como é viajar de navio? Você recomenda uma viagem de navio? Eu recomendo uma viagem de navio. É bom, gente, parece que você é rei, você não precisa fazer nada, não precisa limpar nada, não precisa fazer comida. E é uma forma legal de conhecer vários lugares de uma forma não tão cara, né? Como se você fosse para todos esses lugares separados. E para quem gosta, né? Pra gente isso não é um diferencial, mas para quem gosta de uma coisa mais assim glamurosa, você pode ter o seu momento glamour lá no navio, né? É tudo muito bonito, tem noite elegante, então assim,
faz bastante diferença, principalmente também pra quem quer ter essa coisa assim de, né? A gente viu bastante idoso, casal de idoso, todo arrumadinho, se barro preparado pra festa. Então é muito legal de ver. Vale a pena pelo menos Vale a uma vez pena. fazer um passeio de cruzeiro pra ver como que é, né? A gente recomenda super. Já é o segundo passeio que a gente faz. E eu faria de novo. Faria de novo, exatamente. E agora vamos nos últimos 2 tópicos aqui pra gente finalizar esse vídeo que já tá longo demais. Imenso! Festas dentro do navio. Todos os dias, Todos os 2, dias 3 tem festas uma diferentes. diferente, tem as temáticas, né, que a gente lembra aqui que teve no nosso navio. Festa do Branco, jantar com o comandante, festa das crianças, noite caribenha. E aí tem torneio diário, tem teatro. E aí vai. E outra coisa legal de falar, que algumas pessoas perguntaram pra gente aqui nos comentários, acho que foi do tour do navio, é se você precisa participar dessas festas ou não. Não, gente, o navio é enorme, não precisa participar se você não quiser. A gente acha que é legal participar, né, se for a sua primeira vez. Dessa vez a gente escolheu não participar porque a gente não tava a fim de se vestir por salto alto, Não, a gente né? só não participou da festa do Branco e do comandante. Do comandante. As outras a gente participou sim, né? Você pode circular ali pela festa, sair, ninguém vai te impedir de entrar, nada disso, porque você não tá com a roupa adequada. A gente, na verdade, passou todos os nossos dias ali de bermuda e chinelo, né? Mas Padrão férias. existe a opção, você pode ir, tem como aproveitar as festas, eles te mandam uma programação quando você fecha o navio pra você saber, preciso levar uma roupa branca, preciso levar uma roupa social, elegante, uma roupa social. Então, eles já vão te avisar pra você ficar preparado pra poder participar dessas festas. Mas com o look ideal, se você quiser. Cana com isso que não precisa, tá? No dia da festa elegante, a gente tava de bermuda e chinelo também. Tava de bermuda e chinelo. E tinha uma mundo. galera de bermuda e chinelo também que tava ali e tudo. Então, é livre. Exato. Né? E aí tem o espaço teen também, né? Tem pra galera se divertir lá, os mais jovens que não quiserem participar dessas festas aí, podem ficar nos espaços teen, espaço de criança e tudo mais. Então, é diversão garantida pra todo família mundo. toda. Tem o que super fazer pra todo democrático, mundo. né? O passeio de navio é super democrático. Então, a gente recomenda sim, façam pelo menos uma vez, porque vale a pena. E outra coisa importante, que a gente já vai chegar nessa parte, é o preço. Exato. Gente, por tudo que você faz dentro do navio, se comparado com o valor dos navios que a gente faz no Brasil ali, a gente faz não porque a gente nunca fez, Não. mas que tem ali no Brasil, de vai pra Ilhabela, vai pro Rio, vai pra Bahia, vale mais a pena vir pra cá. É que a passagem agora tá muito cara, a gente sabe, né? Mas vale a pena vir pra cá e fazer um cruzeiro conhecendo o Caribe, conhecendo essas praias diferentes. Não que as do Brasil não sejam maravilhosas também, né? Mas também. Ilhabela, por exemplo, pra quem mora em São Paulo, você pode ir de carro, rapidinho você chega lá, né? Exato. Então a gente acha que vale bastante É uma sugestão, fazer uma segunda opinião, né? Uma segunda alternativa, né? Pra fazer o cruzeiro no Brasil. Se você já tiver o passaporte, tiver visto, puder vir para os Estados Unidos, faça um aqui em Miami também, que você vai se surpreender com o valor, né? Vai gostar demais. O que a gente não falou, né? Antes de falar do valor, muita gente, a gente achava também que se passa mal no navio, que tem vontade de vomitar, né? Que você fica enjoado e tal. A maioria das pessoas não sente nada. A gente pegou um dia que o navio tava mexendo bastante, mas foi porque choveu muito. E aí deu aquela sensação assim, meio... Ai, nossa, sabe? Parece que... O mar tava bravo, tô enjoada, né? Mas nada que te impeça de sair do quarto, passear, fazer outras coisas. Não é terrível assim. Quem realmente passa muito mal, aí um draminha, uma coisinha assim, resolve. Mas, de verdade... não dá pra sentir, E se precisar de alguma coisa, de uma assistência maior, tem a ala médica do navio, né? Então, e se tiver um caso grave, o comandante ele é autorizado a mudar o roteiro do navio e voltar para um porto, por exemplo, de Miami, para deixar alguma pessoa que precisa de um cuidado médico, algum atendimento diferenciado que eles não conseguem dar dentro do navio. É tudo planejado no navio, não se preocupem com perrengues ou com passar mal, que tem uma equipe pronta lá só para te ajudar nesse ponto. E agora vamos ao que todo mundo quer saber, que esse vídeo tem 30 minutos e a gente ainda não falou que o povo quer saber. Exatamente. Que é o... preço. Quanto que foi? A gente pagou em 2019, né? Foi quando a gente fechou, A gente fechou esse cruzeiro em 2019 para fazer em 2020 e acabamos fazendo em 2022, como a Erika comentou. Em 2019, nós pagamos $1.000 por pessoa. 14 dias. Lembrando que o dólar também não estava tão alto como ele tá agora, né? Exato.
Mas foi $1.000, na época a gente devia estar pagando uns R$4, 4 e pouco, 4,5, 4,10 no dólar. Então a gente pagou para nós dois R$8.000. Pra vocês verem que vale a pena. São 14 dias, gente, viajando. É bastante tempo, 14 tem muita com parada. café da manhã, almoço, jantar Jantar e e- várias refeições no meio dessas aí. Exatamente, sobremesa. Então, assim, vale bastante a pena. Se você tiver na dúvida entre fazer ou não um cruzeiro, faça, pesquisa aqui no YouTube, né? Tem a gente contando pra vocês, mostrando tudo, mas a gente não só produz pro YouTube, né? Tá começando a produzir pro YouTube, mas a gente consome também. Exato. Então a gente procura muito e a gente não achou muita coisa sobre esse navio e sobre esse roteiro quando Exato. a gente tava querendo viajar. Então a gente fez também pra dividir com vocês quais são as opções de parada, porque a gente não achou nada e é legal você saber mais ou menos o que você vai poder escolher. Então a gente espera, né, que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente sabe que ele ficou um vídeo Longo. comprido aí, mas é uma conversa com vocês pra gente poder contar qual foi a nossa impressão, o que vocês podem esperar, como que é uma viagem de navio. A gente segue disponível, né, E se pra você- responder. E se você for como eu, gosta de fazer comparativos e tudo mais, pesquise quanto custa uma viagem de navio de 7, 14 dias e pesquisa também quanto é que custa para você ficar hospedado Nesses lugares nesses aí, lugares, ou até aqui em Miami mesmo. Quanto que custa a hospedagem de um dia e quanto que custa para você tomar café da manhã, almoçar e jantar. E você vai ver que o navio com certeza vai ganhar disparado, assim, de pelo menos a metade do valor. Verdade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa pra gente, pode deixar aqui nos comentários. A gente faz questão de responder todo mundo. O canal é pequenininho, então a gente tem bastante disponibilidade para responder vocês. E mesmo quando a gente for grande, a gente vai responder também, porque um dia a gente vai ser grande, isso aí. né? E a gente vai ser um prazer dividir com vocês a nossa experiência. A gente adora dividir dicas de viagem, então chama a gente também lá no Instagram, a gente vai deixar aqui ou aqui, eu sempre aponto pro lugar errado, mas segue a gente lá e a gente vai ter um prazer em responder vocês. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, Já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha, né? até a próxima! Tchau!